Olá, alunos do segundo ano. Vamos estudar o nosso capítulo 9, que é o reconhecimento e a nomenclatura das funções éter, aldeído e cetona. Bom, o que são os éteres, tá? Os éteres vão ser compostos orgânicos caracterizados pela presença de um oxigênio como heteroátomo. O heteroátomo é um átomo que funciona como um interrompimento da cadeia carbônica. Toda vez que a carbônica é interrompida por um heteroátomo, esse heteroátomo está entre dois carbonos e, no caso, esse heteroátomo é o oxigênio. Então, o grupo funcional é R, onde é uma sequência de carbonos, oxigênio, R', outra sequência de carbonos, tá? Então, R e R' são radicais não necessariamente iguais, por assim dizer. Existe a nomenclatura IUPAC, que é a nomenclatura oficial dos éteres, grupo com quantidade menor de carbonos, mais sufixo oxi, grupo com maior quantidade de carbonos, com os sufixos de saturação e o sufixo O de hidrocarboneto. A nomenclatura usual, você vai colocar a palavra éter, primeiro grupo, hífen, segundo grupo, sendo que o segundo grupo nós vamos colocar o sufixo ílico. Então, primeiro composto, o grupo menor seria esse. Então, met mais oxi, metoxi. O grupo maior é tratado como hidrocarboneto, como tem dois carbonos et, ligações simples entre esses carbonos an, o. Então, esse aqui seria o metoxietano. Ou, a nomenclatura usual, a palavra éter, o primeiro grupo seria etil e o segundo grupo seria metil. Então, éter, etil, metílico. Correto? Então, percebam aí que existe uma diferença que na nomenclatura usual a gente considera a ordem alfabética. Na nomenclatura oficial a gente considera o grupo menor e o grupo maior. O segundo nome seria os dois grupos são iguais, então tanto faz aí. Et, dois carbonos, etoxi, grupo maior, não tem a mesma quantidade, etano. Então esse daqui seria etoxietano ou éter, como os dois grupos são iguais, então os dois grupos são etil, aí são tratados como radicais na nomenclatura usual, éter dietílico, porque eu tenho dois etis aqui, este e este. Aqui eu tenho esse outro composto, o grupo menor é aqui, ó, à esquerda, met mais oxi, metoxi, e esse daqui nós sabemos que é o benzeno. Então, nomenclatura IUPAC, metoxi, benzeno. Ou éter, esse daqui como radical seria fenil, e esse daqui é metil. Então, éter, fenil, metílico, correto? Sim. Muito facinho a nomenclatura dos éteres, tranquilo. Aqui nós temos algumas aplicações dos éteres, tá? O éter etílico é um líquido incolor, bastante inflamável, volátil, ou seja, evapora com muita facilidade. A gente percebe aí que a temperatura de ebulição dele é 34,6 graus Celsius. Seus vapores são menos densos que o ar, então eles pegam e se acumulam na superfície, são mais densos, perdoem, tá? E ele forma uma mistura explosiva com o oxigênio. Ele já foi utilizado como anestésico, pois relaxa os músculos, tá bom? A pressão arterial, a pulsação e a respiração. As maiores desvantagens é que causam irritação ao trato respiratório e provocar incêndios em salas de cirurgia, por isso ele foi abandonado. A comercialização também dele é controlada pela Polícia Federal, pois ele é um dos componentes utilizados na produção da cocaína, tá bom? Aqui nós temos uma outra importância do éter, porque o metóxio-tércio-butano, que é o MTBE, ele já foi utilizado como antidetonante da gasolina. Aumenta aí o poder de antidetonação da gasolina, que é essa primeira substância. Existe também a função éter em outros compostos. Aqui eu tenho o eugenol, que tem a presença do éter aqui, ó, oxigênio entre carbonos. Aqui a gente lembra que a função é fenol, quando a hidroxila está ligada a um anel aromático diretamente. Aqui nós temos também a presença do éter na essência da baunilha, que é a vanilina.
então oxigênio entre carbonos. Aqui nós temos a função fenol também, e aqui nós vamos ver que é a função aldeído um pouco mais para frente. Cai bastante no Enem a identificação desses grupos funcionais, certo? Bom, vamos para os aldeídos. Vamos estudar então agora os aldeídos, correto? Os aldeídos são compostos que apresentam uma carbonila, que é esse C dupla O, sempre na extremidade da cadeia, tá bom? E aí, essa carbonila, por estar na extremidade, sempre vai estar ligada a um hidrogêniozinho. O sufixo dessa função orgânica é -al, tá? Os 4 aldeídos mais simples, eles apresentam nomes usuais formados pelos prefixos forme, acete, propion e butir. Então, aqui seria o metanal, nome oficial, met de um carbono, an, ligações simples, al de sufixo aldeído, tá bom? Aqui seria o etanal, o propanal ou o butanal. Ou poderiam ser chamados pelos nomes usuais, forme de um carbono, formaldeído, acete de 2 carbonos, acetaldeído, propion de 3 carbonos, em propionaldeído, e butir de butiraldeído, correto? Então, o nome desse primeiro composto aqui, 1, 2, 3 carbonos, então seria prop, ligações simples, an, só que aqui eu tenho 2 grupos funcionais aldeídos, então seria dial, propano de al. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui seria pentanal. Perceba que só está mudando aí o al. Antes era o, né? Antes era ol, no caso do álcool. Aqui no aldeído é al. Então, pentanal. Esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, seria heptanal. Nos aldeídos ramificados, a gente vai perceber que a cadeia principal vai ser aquela que contém o carbono do grupo funcional, e esse carbono sempre vai ser o carbono 1, porque ele sempre vai estar na extremidade. Portanto, eu não vou precisar indicar a posição desse carbono 1. E aí seguem as mesmas regras vistas anteriormente de hidrocarbonetos. Então, aqui, a cadeia principal seria a maior sequência de carbonos, contendo a carbonila, tá? Do grupo aldeído. E aí eu vou seguir reto, porque eu vou dar preferência que a dupla também esteja nessa cadeia principal, como nós já vimos anteriormente. A numeração sempre vai partir do grupo funcional, então aqui ela segue. Aqui no 3 eu vou ter um metil, então o nome desse composto vai ficar 3-metil. Cadeia principal tem 5, pente. Agora eu tenho uma ligação dupla entre o 3 e o 4, 3 em, sufixo de aldeído, al. Então, 3-metil, pente, 3-enal, correto? 3 a posição do metil, pente é o número de carbonos da cadeia principal, 3 é a posição da ligação dupla, que sempre eu vou colocar no menor número, en é o infixo da ligação dupla e al é o sufixo de aldeído. Nesse daqui, a cadeia principal será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Existem 2 cadeias com 8. Se eu considerar essa como a principal, eu só vou ter esta ramificação aqui, uma. E se eu considerar esta como principal, eu vou ter 2 ramificações, esta daqui e esta. Então, vou considerar a mais ramificada, por isso ela vai para baixo, certo? E agora eu vou colocar os nomes dos radicais em ordem alfabética. No carbono 5 eu tenho um propil, no carbono 6 eu tenho um metil. Então, M vem antes de P. Então, vai ficar 6-metil, 5-propil, cadeia principal tem 8, oct, ligações simples entre os carbonos, an, sufixo de aldeído, al. Então, 6-metil, 5-propil, oct, an, al. Correto? Sim. Bom, na nomenclatura usual, os aldeídos podem ser nomeados empregando a palavra aldeído, precedida pela seguinte combinação: prefixo mais infixo mais sufixo mais oico. Então, aqui eu poderia ter o aldeído metanoico. Aqui eu poderia ter o aldeído
etanóico, porque eu tenho 2 carbonos. Aqui eu vou ter o aldeído benzoico, por causa do benzeno aí. Correto? Sim. Bom, aqui nós temos algumas aplicações do aldeído. Aqui nós temos o metanal, ou aldeído fórmico, ou formaldeído, ainda conhecido como formol. É uma solução de 40% em massa, quer dizer que eu tenho 40 gramas de formol para 100 gramas de solução. O formol é muito utilizado para conservar, tá? Porque ele consegue desnaturar as proteínas, modificar as estruturas dessas proteínas, tornando resistente à decomposição por bactérias. Então, ele é utilizado aí como um fluido de embalsamento e na conservação de espécies biológicas e também como antisséptico. Então, eu consigo manter a estrutura das proteínas, manter a estrutura do organismo, por exemplo, essa cobra que está conservada em formol, porque ela desnatura as proteínas e impede o ataque das bactérias para a sua decomposição. Bom, nós temos ainda as cetonas, que são aqueles compostos que apresentam o grupo carbonila também, só que ao invés da carbonila estar na extremidade, vai estar no meio da cadeia. Então, vou ter um carbono secundário. Nos aldeídos, como estava na extremidade, eu sempre vou ter um carbono primário na carbonila. O sufixo de cetona é ona, tá? A numeração da cadeia vai ser iniciada a partir da extremidade mais próxima do grupo carbonila, quando necessário. Aqui eu não teria outra posição para a carbonila estar além do meio, porque se ela estivesse na extremidade seria um aldeído. Então, nesse caso, eu não preciso colocar a posição da carbonila. A partir de 5 carbonos, eu preciso colocar a posição da carbonila. Então, esse daqui seria 3 carbonos, prop, ligações simples, an, sufixo de cetona, ona. Propanona. Aqui seria a but, 4 carbonos, an, ligações simples, sufixo de cetona, ona. Butanona. Aqui, a partir de 5, eu já posso ter 2 posições possíveis para a carbonila. No carbono 2 ou no carbono 3, tá? Aí você vai me indicar, mas professor, nessa de 4 carbonila não estaria aqui? Sim, mas aí eu teria que numerar a cadeia partindo dessa extremidade, ficaria no carbono 2 também, tá bom? Então aqui não, aqui eu tenho 2 posições possíveis. 5 carbonos, pent, ligações simples, an. Posição da carbonila, como eu começo dessa extremidade, que é a extremidade mais próxima do grupo funcional, 2. Então aqui vai ser pentan 2 ona, correto? Pente de 5 carbonos, an, ligações simples entre os carbonos, 2 é a posição da carbonila, ona de cetona. Aqui eu já tenho uma cetona onde a carbonila está no carbono 3, perceba aqui comigo. Então aqui já 5 carbonos com carbonila no 3, estão provando que tem 2 posições possíveis. Então aqui ficaria pentan 3 ona, correto? Sim. Bom, as cetonas ramificadas, a cadeia principal vai ser a maior sequência de carbonos contendo o grupo funcional, ou seja, a carbonila. Então, essa seria a maior sequência, porque essa não seria a maior sequência, mas essa seria a sequência correta, porque tem a ligação dupla, correto? Se eu for para essa daqui, a dupla não vai estar na cadeia principal, e ela obrigatoriamente deve estar na cadeia principal. Esse radical que nós temos aqui é o etil. Então, vai ficar 4 etil pente. A dupla está entre os carbonos 4 e 5. 4 em posição da carbonila, 2 ona. Lembrando que a partir de 5 carbonos na cadeia principal, é necessário colocar a posição da carbonila. Essa daqui são 2 carbonilas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter aquele diona, certo? Então, aqui vai ser pentano diona. Só que eu preciso colocar as posições das carbonilas no nome também. Então, vai ser pentano 2,4 diona, certo? Olha aqui. Na numeração, partindo tanto dessa extremidade como essa, as carbonilas vão estar nos carbonos 2 e 4. Aqui, cadeia principal vai partir daqui, porque é a extremidade mais próxima da carbonila. E aí eu tenho metil e metil aqui. Então vai ficar
4,6 dimetil, correto? Hept, porque eu tenho 7 carbonos na cadeia principal. Posição da ligação dupla entre o 5 e o 6, 5 em, certo? Sufixo de cetona, ona, mas eu tenho que colocar a posição dessa carbonila, 3, ona. Então, 4,6 dimetil, hept, 5 em, 3, ona, certo? Bom, a nomenclatura usual, eu vou colocar os radicais que estão ligados à carbonila, tá? E aí essa carbonila é denominada a palavra cetona. Então aqui ficaria o quê? Ó, dimetilcetona. Metil e metil. Isso aqui é a palavra cetona. Então, cetona, isso aqui. Metil, metil, dimetilcetona. Essa daqui seria etil e metil. Então, em ordem alfabética, etil, metil, cetona. Essa última seria fenil, metil, cetona. Correto? Aplicações da acetona, uma das acetonas mais conhecidas é a propanona, tá? A propanona ou a acetona, ela é utilizada aí como um solvente orgânico, né? Utilizada como solvente de tintas, vernizes e esmalte. Então, você consegue retirar o esmalte da unha utilizando a acetona, tá bom? Então, na indústria de alimentos, sua aplicação é muito importante, está relacionada à extração de óleos e gorduras de sementes, como soja, amendoim e girassol, tá? Nos organismos, as cetonas são encontradas em pequenas quantidades do sangue, fazendo parte dos chamados compostos cetônicos ou corpos cetônicos. Ela é formada quando tem a degradação incompleta de gorduras, certo? E a nossa aula acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Até logo.